E Clara Zetkin nunca passou frio porque sempre esteve coberta de razão. Olá, terráqueos! Hoje é aniversário de uma das socialistas mais importantes da nossa história, principalmente da história do feminismo, e por isso eu trouxe um vídeo da Carol Sardá contando quem é Clara Zetkin, a socialista por trás do Dia Internacional da Mulher. E hoje é aniversário dela, então esse vídeo é em comemoração a essa data. Mas antes da gente começar o react, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que tá aqui na tela, do Apoia-se, que o link tá na descrição, ou se tornando membro aqui do canal. É isso, bora lá? Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história da ativista alemã, teórica marxista, defensora do direito das mulheres e que a sua trajetória impactou profundamente no movimento socialista e feminista internacional, Clara Zetkin. Clara Josephine Eisner nasceu em 5 de julho de 1857 em Widerau, na Olha ela com um cartazinho do Lenin na mão. Saxônia, Alemanha. Filha de Gottfried Eisner, um professor rural, e Josephine Vitaly Eisner. Ela cresceu em um ambiente que valorizava bastante a educação e a cultura. Por isso, desde muito jovem, Zetkin já demonstrava interesses por questões sociais e políticas. Em 1872, após sua família se mudar para Leipzig, ela foi educada na Escola de Professores para Mulheres de Leipzig. Foi lá que ela conheceu a galera do Partido Social Democrata da Alemanha. E em 1874, ela iniciou seus estudos para se tornar professora, período em que se envolveu bastante com o movimento socialista e feminista emergente na Alemanha. E em 1878, Clara finalmente ingressou oficialmente no Partido Social Democrata da Alemanha. Durante esse período, ela se dedicou à educação e à promoção do direito das mulheres, reconhecendo sempre que a emancipação feminina estava intrinsecamente ligada à luta de classes. Em 1882, devido à repressão política na Alemanha, como as leis antissocialistas de 1878 a 1890, que proibia atividades social-democratas fora dos parlamentos estaduais e do Reichstag, em 1800 já tinha lei proibindo ser socialista, gente. Eu queria entender qual é, o nosso perigo tão grande que a gente oferece para a sociedade, que a gente tem que ser caçado, proibido, excomungado, morto ao longo da história, né? Por que será, né? Será que é porque a gente tem a solução para acabar com todas as opressões desse planeta? Só que isso acabaria com o privilégio de alguns? Será? Fica aí o questionamento, né? Clara se exilou em Zurique, na Suíça, e posteriormente em Paris, na França. Durante o seu tempo em Paris, ela se envolveu com o movimento socialista internacional e adotou o nome do seu companheiro, o revolucionário russo Osip Zetkin, com quem teve 2 filhos, Maxim e Konstantin. Seu companheiro foi perseguido pelo Império Czarista por conta do seu envolvimento no movimento social revolucionário Narodnik. Em 1889, Zetkin participou da fundação da Internacional Socialista durante o Congresso Internacional dos Trabalhadores. De volta à Alemanha no outono de 1890, estabeleceu-se em Zillenburg, trabalhando inicialmente como tradutora na editora Dietz. De 1892 a 1917, ela editou a revista feminina e social-democrata Die Gleichheit. Revista feminina e social-democrata. Tornou um importante veículo para a promoção dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Em 1889, seu companheiro veio a falecer e apenas uma década depois ela se casou novamente com o pintor Friedrich Zunzel, porém se divorciou dele em 1927. E finalmente, em 1907, Clara Zetkin conhece Lenin no Congresso Socialista Internacional em Stuttgart. Peraí, gente. Sortuda, né? Conheceu Lenin. Brincadeira. O que eu faria para conhecer esse careca é brincadeira. O único careca que a gente ama.
No partido, Clara Zetkin. Quem é essa aí do lado dela? Eu quero saber se alguém aí desse chat sabe quem é essa aí que tá do lado dela. Eu quero, não é possível. Vocês vão perder a carteirinha de revolucionários agora. Mentira, eu tô brincando, gente. Mas essa aqui do lado dela é apenas exatamente como Pombo e NPC falaram, Jéssica também. Rosa Luxemburgo, apenas aquela que falou socialismo ou barbárie, entre outras muitas frases que a gente escuta até hoje. Ela falou lá em 1800, tá? 1800 ela já estava dizendo socialismo ou barbárie. Agora em 2025, brincadeira. O nome da gata da Jéssica é Rosa, o quê? Por causa de Rosa Luxemburgo, olha que foda. E junto com Rosa Luxemburgo foram figuras de destaque no debate sobre revisionismo, pois se opôs às teses reformistas de Edward Bernstein. Em 19 de julho do mesmo ano, Clara fez um discurso no Congresso de Fundação da Segunda Internacional, no qual criticou as demandas do movimento burguês pelo direito das mulheres, que apenas buscavam por direitos para as mulheres dentro da estrutura do sistema vigente. Eu vou ler para vocês o que ela disse. Não esperamos nossa emancipação plena, nem da admissão de mulheres ao que chamamos ofícios liberais, nem de uma educação igual à dos homens, embora a demanda por ambos os direitos seja apenas natural e justa, nem da concessão de direitos políticos. Os países onde existe o direito supostamente universal, livre e direto ao voto nos mostram quão pequeno é seu real valor. O direito de voto sem liberdade econômica nada mais é do que uma letra de câmbio sem curso. Ai, toma essa lapada! Ou seja, democracia, você vai lá, vota, escolhe o próximo prefeito, o próximo presidente a cada 2 anos, é uma democracia falha, é uma democracia que não é uma democracia de verdade, porque não adianta nada se ela não vem acompanhada com direitos sociais, né? Que doideira! Em 1800, Clara Zetkin já dizia isso, gente. Nunca esteve tão atual, né? Se a emancipação social dependesse de direitos políticos, não haveria questão social em países com sufrágio universal. A emancipação das mulheres, como a de toda a raça humana, será obra exclusiva da emancipação do trabalho em relação ao capital. Somente uma sociedade socialista, as mulheres, assim como os trabalhadores, alcançarão a posse plena de seus direitos. Em resumo, para quem não entendeu muito bem, a Clara Zetkin era contra essas ideias reformistas de apenas dar direito para as mulheres dentro do sistema vigente. Ela era a favor de uma transformação radical desse sistema. Para ela não fazia muito sentido querer alcançar o progresso das mulheres pela igualdade legal dos homens dentro do capitalismo, mantendo o sistema vigente. Ela até fala em outro momento o seguinte: mesmo que mudássemos toda a nossa legislação hoje para que o sexo feminino fosse colocado em pé de igualdade legal com o masculino, a grande maioria das mulheres continuaria a ser escravizada socialmente na forma mais dura, sua dependência econômica de seus exploradores. Em 1896, no primeiro Congresso Internacional das Mulheres que aconteceu em Berlim, Clara Zetkin também declarou o seguinte: a emancipação das mulheres proletárias não pode, portanto, ser obra de mulheres de todas as classes, mas é unicamente obra de todo o proletariado, sem distinção de gênero. Em 1907, Clara Zetkin foi nomeada chefe do recém-formado Secretariado Feminino do Partido Social Democrata da Alemanha. No mesmo ano, durante o Congresso Socialista... Gente, olha isso! Olha isso! Só tem elas duas. Só tem a Rosa e a Clara. O resto é tudo macho. Tudo um bando de homem. Só tem elas duas. Olha o quão revolucionário é isso, sabe? Internacional realizado em Stuttgart, foi decidida a criação da Internacional Socialista das Mulheres, com Zetkin assumindo o cargo de secretária internacional. E agora eu vou chegar num momento muito importante dessa história. Em 27 de agosto de 1910... durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas em Copenhague, Clara, junto com Cat Dunker, propuseram a criação de um dia internacional dedicado às mulheres, visando unir as trabalhadoras do mundo todo em uma luta comum por direitos. Essa iniciativa levou à celebração do primeiro Dia Internacional das Mulheres, no dia 19 de março de 1911. Ué, cadê aquela historiazinha de que o Dia da Mulher
foi criado por conta de um incêndio numa fábrica nos Estados Unidos. Parece que era mais uma mentira, né, da propaganda. Parece que era. Mas vocês já sabiam disso, né, que eu já tinha contado nisso num vídeo do canal que eu vou deixar aqui sobre o Dia Internacional da Mulher. E a mentira que foi criada em cima dele exatamente para esconder a origem socialista da criação do Dia Internacional da Mulher. Porque tudo que a gente conquistou de direito, gente, direito trabalhista, direito sexual, direito de gênero, direito civil, normalmente veio de pessoas progressistas, muitas vezes socialistas, comunistas. Só que isso tudo foi apagado da história exatamente porque não é vantajoso para o capitalista falar que direitos foram conquistados apenas pela luta de pessoas socialistas, né? Então, assim, apaga isso. A gente faz de conta que foi outra história, a gente conta e cria uma história em cima disso para dizer como é. Vê se não é o que estão fazendo agora com a história de Israel e de Gaza, né? A propaganda que se faz da Globo, da mídia internacional, é que Gaza é o reduto do Hamas e que Israel está completamente certo de bombardear e terraplanar Gaza. Essa é a lore, a teoria maior da imprensa internacional e da imprensa local, né? Só que a gente sabe que o que está acontecendo lá é um genocídio, né? A gente aqui, a gente sabe. Só que tentam mudar essa história, assim como mudaram inúmeras histórias durante a história da humanidade, para ficar mais conveniente para quem está contando ela. Enfim, o revisionismo. 19 de março. Sim, 19 de março. Quer saber quando que se tornou 8 de março? Deixa que eu te conto rapidinho, porque em outro vídeo eu vou te contar um pouco mais aprofundado essa história. Mas, em resumo, aconteceu após o dia 8 de março de 1917, quando um grupo de mulheres russas manifestou-se em Petrogrado contra as condições de vida e a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, essa manifestação das mulheres que ocorreu em 1910 foi uma das coisas que foi de base exatamente para a Revolução Russa, que foi em 1917. Então, um dos estopins foi essa revolta e manifestação das mulheres. Então, só aconteceu a Revolução Russa em 1917 porque lá em 1910, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo e outras várias mulheres russas estavam lutando por isso. E tentam apagar o papel feminino da história sempre, né? O protesto ficou conhecido como Pão e Paz, sendo estopim para a Revolução Russa que derrubaria o Império Czarista. Em um discurso feito pela própria Clara Zetkin em 8 de março de 1922, ela disse o seguinte: nosso Dia Internacional da Mulher deste ano deve se tornar um recrutamento gigante das grandes massas ao comunismo e deve ser um apelo irresistível à luta contra a ordem burguesa e pela tomada do poder pelo proletariado. Deve mostrar que nós, comunistas, não apenas queremos, mas também podemos agir. Agora é a hora de fazer o nosso juramento silencioso, mas obrigatório, a fim de transformar a vontade em ação. Em 1914, junto com Franz Mehring, Rosa Luxemburgo e outros membros importantes do Partido Social Democrata, Clara Zetkin fez parte da minoria que se opôs à aprovação de crédito de guerra dentro do próprio partido. Ela se manteve fiel ao princípio da Segunda Internacional, que era contra apoiar uma guerra de agressão. E a partir daí entrou em confronto com a maioria do partido representada dentro do Reichstag. Zetkin também organizou em 1915 a Conferência Internacional de Mulheres Socialistas contra a Guerra em Berna, na Suíça. E devido à sua postura anti-guerra, Zetkin foi presa diversas vezes, teve sua correspondência confiscada e seus filhos, ambos médicos do serviço militar, foram perseguidos. Em 1916, ela colaborou na fundação da Spartacus Band, conhecido popularmente como Liga Espartaquista, junto com Rosa Luxemburgo. O nome Spartacus faz referência ao líder da maior revolta de escravizados da Roma Antiga, simbolizando a luta contra a opressão. Os membros da Liga se opunham à guerra imperialista e criticavam os líderes da social-democracia que apoiavam o conflito. Durante a guerra, eles organizaram greves e manifestações antimilitaristas,
distribuíram panfletos clandestinos conhecidos como cartas espartaquistas e participaram de confrontos com a polícia, usando táticas de ação direta para promover suas ideias revolucionárias. Em 1917, Zetkin se juntou ao Partido Social Democrata Independente, e entre 1918 e 1919 acontecia a Revolução Alemã, que começou com uma série de greves e revoltas populares que levaram à abdicação do Kaiser Guilherme II e ao fim da monarquia imperial. Poxa, a gente fica tão triste com essa notícia, né? Com o fim da Revolução, foi fundado o Partido Comunista da Alemanha, em 1º de janeiro de 1919, com base tanto na Liga Espartaquista quanto outros grupos revolucionários de esquerda, aos quais Clara Zetkin também estava envolvida. Entre 1919 e 1920, Clara foi eleita como representante do partido para Reichstag, sendo membro também da Assembleia Constituinte de Württemberg. E claro, durante esse período, ela se dedicou à promoção da luta do direito das mulheres e contra o fascismo. A biógrafa de Zetkin, que também era sua amiga, Herta Gordon Bauscher, descreve o estilo de trabalho incansável de Clara, que começava o dia muito cedo e só terminava tarde da noite após longas conversas e reuniões. Zetkin também era conhecida por ser uma mulher de postura política firme, mantinha a disciplina partidária e raramente expressava suas críticas publicamente. Porra, se ela não fosse uma mulher forte, ela e Rosa, diante daquele bando de homem, ela não tinha chegado onde ela chegou, né? Porque, putz, o tanto de disputa política que ela teve que travar exatamente para conseguir botar as ideias dela pra frente, né? É brincadeira, viu? Brincadeira. É importante citar aqui que ela também desenvolveu uma teoria própria sobre o fascismo após a ascensão de Mussolini em 1922. Diferenciando-a da visão que prevalecia entre os bolcheviques, que viam o fascismo como uma resposta do capitalismo à Revolução de Outubro. Mas para Zetkin, o fascismo não era apenas uma forma de repressão burguesa, mas um movimento que atraía camadas amplas da sociedade, até mesmo do proletariado. E Clara Zetkin nunca passou frio porque sempre esteve coberta de razão. A gente consegue confirmar isso, né, com a quantidade de pessoas, por exemplo, que são trabalhadores votando em Bolsonaro, votando em Nicolas Ferreira, votando em Pablo Marçal. Gente, o fascismo dessas pessoas não fica só na burguesia. Ele acaba indo também para uma parcela do proletariado. E a Clara estava certíssima nessa colocação dela. Certíssima. Que estavam desiludidos com os líderes reformistas. Ela acreditava também que era necessária uma luta política e ideológica mais agressiva contra o fascismo, incluindo a defesa da violência contra a violência, como uma forma de autodefesa do proletariado. Durante muito tempo, ela manteve posições importantes dentro do partido, incluindo sendo membro do Comitê Central até 1924 e depois de 1927 a 1929, além de ser parte do Comitê Executivo da Internacional Comunista, de 1921 a 1933. Além da sua atuação no partido, Zetkin também foi fundadora da revista Die Kommunistin, em 1919. Também liderou a Ajuda Internacional aos Trabalhadores, de 1921 até a sua morte. Em 1925, tornou-se presidente da Ajuda Vermelha da Alemanha, uma organização voltada para a assistência de prisioneiros políticos. E em 1927, ela foi agraciada com a Ordem da Bandeira Vermelha. E em 1932, com a Ordem de Lenin, reconhecendo sua contribuição ao movimento socialista. Ainda nos anos finais da sua vida, Zetkin continuou a se engajar e participar dos debates sobre as políticas comunistas, embora sua saúde estivesse em declínio, sendo inclusive uma das últimas figuras comunistas a atuar dentro de um ambiente político democrático antes da ascensão do nazismo. Após a ascensão de Hitler e a repressão ao Partido Comunista da Alemanha, Zetkin se isolou politicamente da União Soviética. E foi na União Soviética que ela faleceu no dia 20 de junho de 1933, aos 76 anos. Sua urna foi enterrada na necrópole do Muro do Kremlin, ao lado de outras figuras notáveis. Gente, o dia que eu estiver aí, eu vou estar chorando 300 litros.
sendo inclusive uma das poucas alemãs enterradas ali, simbolizando a importância que ela teve para o movimento socialista e as suas fortes conexões com a União Soviética. É inegável que Clara Zetkin deixou um legado como uma das principais líderes comunistas e feministas da sua época, Sim. com uma visão clara de uma revolução socialista internacional que ela buscava incansavelmente até o fim de sua vida. Hoje, ela é lembrada como um símbolo da emancipação feminina e da luta do direito dos trabalhadores. Em sua homenagem, diversas ruas, praças e instituições receberam seu nome, simbolizando sua relevância histórica. Inclusive, foi criado um memorial na casa onde ela morou entre 1929 e 1932, em Birkenwedder. E eu não sei se vocês sabiam, mas até hoje o partido de esquerda da Alemanha também homenageia a sua memória com o prêmio feminino Clara Zetkin, dado a mulheres que fazem contribuições significativas para o trabalho das mulheres. Nossa, que legal, né? Muito foda isso. A trajetória da Clara Zetkin exemplifica a interseção entre o socialismo e o feminismo, Sim. destacando a importância da solidariedade internacional na luta das mulheres pelos seus direitos e por uma transformação radical da sociedade. Por acaso, você já conhecia a história da Clara Zetkin? Ou sabe mais alguma informação que eu esqueci de citar aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários. E caso você tenha curiosidade, aqui na descrição do vídeo, além das referências bibliográficas que eu deixo em todos os vídeos, eu também deixei para vocês o arquivo no marxist.org, onde tem todos os artigos, textos e discursos da Clara Zetkin, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o pensamento revolucionário dela. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação, se você não deixou lá no começo do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui, e claro, se quiser ser apoiador aqui do meu trabalho, do projeto Mulheres da História, ou fazer parte do Clube de Leitura Feminista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix e também o meu link do Apoia-se, caso você queira se tornar um apoiador. É isso, gente. até o próximo vídeo. Excelente! Gente, Clara Zetkin foi uma mulher importantíssima na história tanto do feminismo quanto do socialismo, como a gente pôde perceber por esse vídeo incrível que a Carol fez, né? Vou deixar o link da Carol original aqui na descrição e no vídeo da Carol tem todas essas fontes que vocês podem se aprofundar mais no assunto se vocês desejarem, né? E fica aqui a minha homenagem à Clara Zetkin, que o seu trabalho até hoje reflete nas nossas vidas e estamos aqui lutando, tá? Você foi mais uma semente pra gente e hoje ainda a gente segue em frente em busca do seu ideal. A gente ainda não conseguiu, mas a gente vai chegar lá e eu tenho certeza, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se. O link tá aqui na descrição, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso. Beijos e até a vitória.